Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Azevedo e nesse vídeo eu quero falar a respeito de alguns erros que ocorrem no Photoshop e devido a isso você acaba não conseguindo trabalhar corretamente. Eu já quero iniciar esse vídeo falando para vocês que quase que 80% dos erros que você encontra no Photoshop é ocasionado porque você utiliza versões craqueadas do Photoshop. E quando você utiliza essas versões craqueadas, é óbvio que você vai encontrar diversos erros, porque não é uma versão original. Quando você utiliza o Photoshop diretamente aqui, pela Creative Cloud, você não vai encontrar erros com grande frequência, porque todas as vezes que ocorre um novo erro, a gente pode estar enviando uma mensagem de erro para a Adobe e em apenas alguns dias eles já resolvem esse problema. No seu caso, como a maioria das pessoas não tem condição para pagar uma assinatura e geralmente a maioria dos usuários não usam de forma profissional para ganhar dinheiro com isso, eu vou ensinar para vocês um passo simples para resolver todos os problemas que você vai encontrar no Photoshop. Essa configuração que eu falo vai modificar todas as caixas de diálogo e todo e qualquer tipo de configuração que você fez sem querer dentro do Photoshop, às vezes apertando uma tecla de atalho ou coisa do tipo. Então como é que você vai fazer? Você vai vir aqui na opção de Edit, vai vir na opção de Preferências e vai abrir a caixa de Preferências. Você pode também abrir aqui a caixa de Preferências apertando Ctrl K no seu teclado. Na caixa de Preferências, quando você abre ela, primeiramente você vem para a parte de Preferências Gerais. Nessa parte de Preferências Gerais, se você tiver qualquer problema neste exato momento no Photoshop, você vai fazer o seguinte: vai triscar nessa opção e resetar, vai dar um OK, vai resetar aqui também e vai dar um OK. Pronto, neste exato momento você reconfigurou o Photoshop. Agora vejamos bem, para quem utiliza versões craqueadas do Photoshop, pode ser que mesmo resetando você não solucione o seu problema, porque pode ser que esse problema esteja na raiz da instalação do Photoshop. Nesse caso, se não resolver, o que eu indico? Desinstala o Photoshop e instala novamente, porque senão você vai estar o tempo todo se estressando com uma coisa que você não vai conseguir resolver com tutoriais do YouTube. Às vezes pode ser um erro de DLL ou coisas do tipo. Outra coisa que você pode estar fazendo também, dependendo do erro. A maioria das pessoas, quando vão utilizar o Photoshop, vem na parte de Performance e coloca aqui em 100%. Quando você coloca isso daqui em 100%, você está dizendo para o sistema que ele vai ter que utilizar 100% da memória RAM somente com o Photoshop. Quando você faz isso, você está enviando todo o processo, da memória RAM aqui para o Photoshop e você esquece que existe outras coisas que você vai estar abrindo no seu Windows, como por exemplo uma pasta. Às vezes você vai abrir rapidamente uma aba da internet. Quando você vai fazer isso, o seu sistema vai travar e automaticamente o Photoshop vai travar junto. Outra coisa, nessa parte bem aqui, tem gente que vem aqui e coloca em 8. Isso daqui você só vai mexer se você tiver, por exemplo, um processador que tenha bastante núcleos. Se o seu processador não tem muitos núcleos, não coloque isso aqui acima de 4. Eu, por exemplo, costumo utilizar aqui em 8, porque o meu processador tem bastante núcleos. Agora, se o seu não tiver, você não vai fazer isso, porque o seu sistema vai travar. Então, o que eu indico? Deixe isso daqui em 70%, dependendo da quantidade de RAM que você tem no seu sistema. Nunca 100%, deixa 70%. Outra observação, modos de disco aqui. O que acontece? O Photoshop, por padrão, eu já utilizo o Photoshop há cerca de 11 anos. Se você não tiver 60 GB de espaço livre, e eu estou falando 60 GB de espaço livre somente para o Photoshop quando ele está aberto, pode ser que você vai perder o seu arquivo conforme ele começa a consumir a parte de virtualização. Existe um método de cachê, de cache do Photoshop, que quanto mais você coloca itens aqui dentro, quanto mais coisas você faz, mais espaço você vai perdendo dentro do HD. Quando você vai perdendo esse espaço, o Photoshop começa a travar. O principal travamento, um dos travamentos que ocorre nesse caso é, por exemplo, você vem aqui e mexe nas coisas na tela
e você não consegue. Você vem, traz uma imagem, arrasta e você não vê o processo acontecendo, justamente porque o Photoshop foi congelado. E esse congelamento é devido à falta de espaço em disco. Aqui, por exemplo, o meu está no disco C, é um SSD. Eu utilizo somente para as instalações dos meus programas aqui dentro. Então, por padrão, eu utilizo sempre um HD que eu gosto de estar trabalhando somente com a parte de cache, ou seja, se é com Adobe Premiere, After Effects, eu sempre utilizo nesse HD, que é um HD de 1 TB, então eu tenho bastante espaço para trabalhar tranquilamente com o Photoshop. Agora suponhamos, por exemplo, que você está aqui, trabalhando e aconteceu esse erro. Você não vai conseguir modificar isso aqui na mesma hora. O que você teria que fazer? Fechar o Photoshop para poder corrigir esse erro. Só que ocorre que às vezes você está trabalhando com um documento e você não salvou ele. Então isso quer dizer que se você fechar o Photoshop, você perde o arquivo. Uma solução que em quase que 70% dos casos vai resolver o seu problema é fazer isso bem aqui, Você vai apertar a tecla iniciar no seu teclado e depois R e vai abrir a parte de executar no Windows. Você vai digitar temp, vai dar um enter e aqui vai abrir essa parte aqui. Isso aqui é lixo, isso aqui não serve para nada. Toda vez que você utiliza o Photoshop ou qualquer tipo de programa, ele vai colocando diversos lixos aqui, que são arquivos temporários, e às vezes eles não se apagam automaticamente. Às vezes você vai abrir uma pasta dessa daqui, você tem mais de 100 GB ocupando aqui. Então o que você vai fazer? Vai dar um Ctrl A, selecionar todos os arquivos, aperta Shift, depois Delete e você vai excluir tudo isso daqui. Pode excluir sem nenhum medo, isso aqui não serve para nada. Fecha, aperta de novo iniciar e a letra R, você vai escrever porcentagem, temp, porcentagem e vai dar um Enter. Aqui também tem mais lixo, então vou dar um Ctrl A, Shift, Delete, confirma que sim para excluir. Quando aparecer essas partes aqui, são arquivos que provavelmente não estão apagando no momento, porque o Photoshop ou está utilizando algum desses arquivos aqui no momento, ou porque não dá para apagar agora. Então você coloca em fazer isso para todos os itens e ignorar. Pronto, ele vai começar a apagar, posso fechar. Venho de novo em iniciar e na letra R, e a gente vai digitar agora esse nome, Prefet. Você vai dar um OK. E ele vai abrir aqui essa caixa para você. Você aperta em continuar e aqui você vai apagar todos esses itens também. Shift Delete, confirma, ignora esses itens que não dá para apagar, fecha. E quando você fazer isso, você vai ver que você vai liberar espaço no HD e agora você já pode salvar o arquivo, fechar o Photoshop e estar reorganizando as coisas. Então, esse é um tutorial que tem como objetivo fazer com que você corrija erros do Photoshop. Após você ter feito o reset lá, você precisa fechar o Photoshop e abrir novamente. Inclusive, quando você reseta o Photoshop, você vai ver que ele inclusive vai até abrir mais rápido. Quando você reseta, por exemplo, se você instalou algum preset ou qualquer coisa aqui, essas coisas não irão sumir porque ela está na raiz do sistema. Esse reset é para resetar configurações aqui na interface do Photoshop, ou seja, dentro do próprio Photoshop. Então, se esse vídeo solucionou o seu problema, se te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.